Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E eu gostaria que você meditasse nesta mensagem que Deus tem para você hoje. Ele diz: é tempo de colheita. Então, tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher. E é tempo. Em Eclesiastes 3, no versículo 2, ele fala sobre isso. Ele diz que é tempo de plantar, tem o tempo de plantar e o tempo de colher. E nós vamos colher aquilo que plantamos. E na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao 10, olha o que diz. Não se enganem, de Deus não se zomba. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Lembrando que a colheita sempre é maior do que aquilo que você plantou. Você planta umas sementezinhas de milho, você vai colher um milharal. A colheita é maior do que o que você plantou. Tanto o que você plantou para o bem, como o que você plantou para o mal. E ele diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu Deus, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, a morte e a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí ele prossegue. E não nos cansemos de fazer o bem, de plantar o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Também tem isso. Às vezes você está ali fazendo bem, plantando a boa semente, feliz da vida, aí o adversário lança uma seta. Aí tira você completamente do propósito. Aí você esquece que aquilo que você está fazendo para agradar a Deus. E aí você sai da graça de Deus e aí entra na carne. A história de, mas fulano é porque eu não aguentei, eu caí, entrei na carne. Aí perde. Aí perdeu no meio do caminho. Você ia bem, então levante-se de onde você parou e continue plantando o bem, sem desanimar. Aí ele diz no 10º, no versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, não adianta você pensar que está de bem com Deus quando você esquece do seu próximo. Porque uma das perguntas que o nosso Senhor vai fazer no grande dia, que está próximo, ele vai dizer: tive fome, você me deu de comer? Ele não pergunta qual era a denominação da sua igreja. Ele pergunta se quando ele teve fome, você deu de comer. E muitas vezes esse alimento
é espiritual. Nós temos a obrigação de alimentar as pessoas que estão famintas espiritualmente, que caem até no misticismo, nos enganos, na apostasia, porque não estão ouvindo a voz daquele que tem o fruto, mas ele não deu daquele fruto. Ele não alimentou aquela pessoa que estava faminta da palavra de Deus. E aquela pessoa se desviou do caminho porque você deixou de dar o alimento para ela. Por isso que nós devemos socorrer principalmente aos da família da fé. Nós devemos dar bons frutos também para os nossos familiares. É muito importante. Depois você vai colher aquilo que você plantou. E eu achei muito linda essa... Eu sou realmente fã, não só eu, mas a minha irmã Gleice também. É muito fã. Deus fala muito com ela. Viu, Gleice? E hoje, Deus trouxe à minha memória também o Salmo 126. Eu sei que ele é todo maravilhoso. Mas no versículo 5 e no versículo 6, nesses dois versículos, fala sobre isso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, porque muitas vezes é doído semear. É doído você colocar uma semente numa terra totalmente árida e você insistindo ali e muito difícil. Então, muitas vezes, quem sai andando e chorando enquanto semeia, porque acontece isso, acontece que a resposta dele é que voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes daquilo que colheu. A colheita, lembre-se, ela é maior do que aquilo que você plantou. E a palavra que Deus quer que fique na sua mente é que é tempo de colher. É tempo de colher. Assim diz o Senhor. Quem planta vento, aí eu escrevi aqui umas coisas importantes. Quem planta vento, colhe tempestade. Olha que coisa terrível. Quem planta vento, colhe tempestade. Ou seja, o princípio de que aquilo que você plantar, você vai colher muito mais. De um vento, você recebe uma tempestade como colheita. Olha que coisa terrível. De uma palavra maldita, pronunciou na hora errada, uma palavra trouxe frutos terríveis, frutos amargos, por causa de uma palavra, um insulto, uma manifestação de ódio. Tem frutos amargos. E todo pecado tem consequência. Tem consequência. Então, tudo que o homem plantar, isto também colherá. O que estamos plantando? O que estamos plantando? Nós temos que meditar nisso. Às vezes, por causa da loucura da vida, de tantas obrigações, de tantas coisas que você tem que fazer, você nem está percebendo o que você está plantando, o que você está semeando, que você vai colher. Pare e pense.
A colheita chega. E ela chega mesmo. Então, o que nós estamos plantando? Porque é certo que aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. É certo. É bíblico. Não devemos nos comparar com os outros. Não devemos julgar o outro. Veja que coisa interessante. Um pouquinho antes aqui em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Mas que cada um, no capítulo 6, ele diz, no versículo 4, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se, dependendo do que está fazendo, ou de envergonhar-se, né? Mas você deve gloriar-se unicamente em si, e não se achando melhor do que o outro. É muito interessante isso, ele diz, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então não devemos julgar. Devemos dar bons frutos. E não desanimar no meio do caminho. Quando o adversário lançar um dardo, não pense que foi seu próximo. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal. O adversário de nossas almas, o ladrão de almas. É contra ele. E ele fica lutando contra nós. Ele não quer que você dê bons frutos, para que você não tenha vida eterna. Então devemos vigiar. Devemos viver no Espírito. Viver para Deus. Devemos viver para Deus. Para colhermos a vida eterna. Que coisa, meu Deus! É uma consequência natural. Não pense em fazer o bem para você receber imediatamente a retribuição. Você pode nunca receber aqui na terra. Você pode nunca ser reconhecido aqui. Por mais que você lute fazendo o bem, você pode ser julgado uma pessoa desagradável até. Tem gente que acha desagradável demorar muito no vídeo falando em Deus. Talvez se eu estivesse falando coisas fúteis, eu fosse mais ouvida. As pessoas tivessem mais paciência de me ouvir. Mas o que Deus tem para nós, Ele nos oferece, é a vida eterna. E é por isso que Ele tem que falar coisas que às vezes essas palavras ardem no ouvido. Porque vai na consciência. E aí você reconhece que tem, aí é o confronto com Deus, que você tem que dar bons frutos. Tem que dar bons frutos para colher a vida eterna. E eu ouvi um pregador falando sobre quais as sementes. O que quer dizer essa semente que nós lançamos e para depois colhermos? E ele fala atitudes, eu escrevi o que ele falou, atitudes, nossas atitudes. São as sementes que lançamos. Ou sementes boas, ou sementes más. Mas nós sempre estamos plantando. E, consequentemente, vamos colher. Nossas escolhas. Então, ele comparou as sementes com as nossas escolhas. As nossas escolhas no dia a dia, na nossa vida. Escolher andar com Deus ou escolher viver nas trevas. Aqui, passar o tempo tão
curto que nós temos aqui na Terra, fazendo mal, andando nas trevas, para colher a morte. Porque o fruto do pecado é a morte. Então, nossas decisões, o que eu decido? Eu decido, a partir de agora, eu decido entregar minha vida àquele que se entregou por mim, que derramou seu sangue na cruz do Calvário e morreu por nós, por amor. Você já pensou? Foi por amor. E ele disse que no final dos tempos, o amor ia esfriar no coração do homem. Por isso que Jesus hoje é zombado. Mas olha o que tem aqui na palavra de Deus. Não se enganem. De Deus não se zomba. Não se zomba. Então vamos refletir nessas palavras. Então, nossas decisões. Outra semente importantíssima, os nossos pensamentos. O fruto dos nossos pensamentos. Eu achei muito interessante uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz uma referência que ele pergunta assim: quem nunca teve um pensamento tão horrendo, tão terrível, que se desconheceu? Disse, não, isso não pode ter vindo de mim, um pensamento tão terrível desse. Um pensamento tão mau, tão cruel, um pensamento tão medíocre. Não pode ter vindo de mim. Mas como é que eu penso isso? E o adversário coloca a culpa em você. Só que não foi um pensamento seu. Foi um dardo inflamado do diabo. Ele inflama a nossa mente. Ele lança a ideia. Aí nós, você, que tem aquele pensamento, eu, que tenho aquele amor, aquela gratidão a Deus, gratidão eterna por ter enviado o seu filho, que estava com ele na glória, antes da fundação do mundo. E esse filho tão valioso, tão precioso, ele entregou aqui. Se entregou por nós através do seu filho. Então você que tem essa consciência do amor de Deus, que o Senhor te amou antes que você o conhecesse, quando nós éramos inimigos dele, não tínhamos a consciência da verdade, da existência de Deus, éramos totalmente inimigos de Deus. E ele não deixou de nos amar. Ele nos amou até que o amor dele nos constrangeu a amá-lo. É um amor tão grande, tão incondicional que Deus tem por você, por mim, que o amor dele, nos transforma. Então, quando o adversário coloca uma coisa no seu pensamento, traz na sua mente algo absurdamente contrário ao seu pensamento normal, ao que você pensa, ao que você vive, então saiba, não foi você, foi o adversário de nossas almas, lançando um dardo inflamado do diabo para tentar sair de você uma semente do mal. Aí você repreende o diabo e a palavra diz, resistir ao diabo e ele, o diabo, fugirá de você. Então você na mesma hora faz, que história, jamais eu faria uma maldade dessa. Quando você diz isso, você diz um não bem feito para o adversário. E aí, esse seu pensamento real é uma boa semente e vai dar bons frutos. E você vai colher a presença de Deus, a alegria de você não ter cometido aquele pecado que foi inclinado pelo diabo.
mas que não veio de você. Suas palavras são sementes lançadas e que trazem consequências eternas. Palavras. Cuidado com as palavras. Nós temos que nos policiar. O adversário está à espreita, nos tentando colocar igual com o mundo. Não, nós temos que andar na via contrária ao mundo. É fácil? Não. É impossível? Não é impossível. Porque tudo é possível ao que crê. Então você pode andar em santidade neste mundo tenebroso, controlando domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Então, esse domínio próprio vai conter. Você não vai dizer aquela palavra que ia trazer consequências terríveis. Colheitas amargas. Então, a semente, a intenção do nosso coração. Devemos buscar a face do Senhor para que o nosso coração fique inclinado para Deus. Porque o coração é enganoso. É perigoso o coração. Ele é inclinado para o mal. Então, você ali, buscando a face do Senhor, você vai se inclinar para Deus. E aí você vai ter boas intenções em tudo que você for fazer. Porque tem a colheita. E a última coisa, como é que você está andando? É importante a gente saber como é que como é que eu estou andando? Como é que eu estou acordando para trabalhar? O que eu estou fazendo assim que acordo? Porque Deus me permitiu acordar com vida. O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou plantar hoje? Eu sei que vou colher. Então, o que eu vou plantar hoje? Viva cada dia inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ele enviou o seu Espírito, que é santo. E o Espírito Santo, habitando em você, faz você acordar buscando a face do Senhor. E aí você vai dar, com certeza, uma semente boa, que vai trazer um fruto doce. É maravilhoso demais o amor de Deus. Porque Ele, através do Espírito Santo, Ele nos constrange a mudar da água para o vinho. É assim que Deus faz conosco. Olha, se você parar um pouco para lembrar Olha, se eu parar um pouco para lembrar quem eu era antes de conhecê-lo, meu Deus. Eu sinto até tristeza de lembrar quem eu era antes de conhecer a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço a Deus que Ele me trouxe a consciência do pecado, da mediocridade que eu era sem Ele, do que eu seria capaz de fazer sem Ele e do que hoje Ele me fez. Meu Deus. Porque, olha aqui, eu escrevi isso, é importante. Nossa colheita pode refletir na vida de outras pessoas, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que convivemos, dos nossos familiares, dos netos. Eu tenho 4 netos. Meu Deus, o que eu tô semeando para os meus netos? É muito importante isso. Qual o tempo que eu estou usando com eles para ensiná-los a semear a palavra de Deus,
a verdade da vida, que o mundo está enganando as pessoas, que as crianças precisam dos pais orientando os filhos, para que, olha aqui, porque os frutos que você vai colher dos seus filhos tem a ver com o que você semeou na vida deles. Olha como é sério criar os filhos. Não estou dizendo deixar os filhos nas mãos de uma babá que está preocupadíssima com o filho que deixou em casa, mas que precisa daquele dinheiro para sustentar o filho que está em casa. Não faça, não delegue a babá a sua maternidade, a sua paternidade. Não delegue a ninguém. Tenha a honra de semear na vida dos seus filhos, dos netos e de todas as pessoas que convivem com você. Nossa colheita pode refletir neles. Atinge diretamente os nossos familiares e os nossos irmãos em Cristo, mas atinge diretamente ou de uma forma positiva, maravilhosa, bondosa, ou de uma forma terrível, negativa, cheia de consequências terríveis. Então temos que ter o cuidado. Como é que eu estou atingindo minha família? O que é que eu estou fazendo que está fazendo uma diferença na vida das pessoas que eu amo? E olhe que o Senhor, Ele não diz, ame só as pessoas da sua família. Ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, adorá-lo e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Então, eu concluo falando sobre a lei do retorno. A lei do retorno. Então, os pecados trazem consequências. Então, mesmo que você esteja no pecado e hoje você se arrependa, mas você vai ter que conviver com as sequelas, as consequências, com o fruto do pecado. Tem que lembrar disso. Por isso que é bom a gente pedir socorro a Deus para não pecar, porque tem consequências. A consequência é inevitável, porque o pecado causa a morte. A morte do corpo, da alma e do espírito. E quanto à intensidade do que devemos semear. Semeie o bem, mas semeie com gosto, com vontade, para você ter uma colheita enorme, uma fartura de coisas boas. E esses frutos, quando chegarem na sua vida, você tem que transbordar deste fruto. Você tem que compartilhar dos frutos que você vai colher em fartura, em abundância. Então, o que semeia pouco, colhe pouco. Mas aquele que semeia incansavelmente, que acorda já pensando o que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém. Olhe, eu não tenho palavras para agradecer a Deus o que Deus tem feito nestes dias na minha vida. Deus está fazendo muito mais do que eu mereço. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não preciso entrar em detalhes para não cansar vocês, porque tem que ser curto o vídeo para não cansar o ouvinte.
E vocês precisam entender disso. Você colhe aquilo que você planta. Então procure plantar o bem, para você colher o bem. E ele vem em abundância. E ele vem em abundância. Assim o Senhor fez, faz e fará em sua vida, em nossas vidas. Até aqui. Eu queria tanto falar das coisas em detalhes do que Deus está fazendo. Só quero dizer que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que surpreende. E Ele é abundante. Ele dá em fartura. Até aqui. Aquilo que você plantar, você vai colher.